Gostaria já de saudar a todos, né? E também louvar a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu creio que hoje vai ser uma quarta, né? Como a gente já está proposto, a quarta da fé, onde Deus vai fortificar a sua fé por meio da sua palavra. E hoje eu me sinto até desafiado, porque eu vou pregar num texto ao qual eu já queria pregar há muito tempo, mas quando eu fui estudar esse texto, meu coração de fato ficou constrangido, porque nós precisamos de fato ser igual a Jesus. Eu creio que o objetivo dessa noite, que Deus nos trouxe aqui, é para que nós saiamos mais parecidos com Jesus, transformados por eles, e também não só transformados, mas que nós sejamos um instrumento de transformação na vida daquelas pessoas que precisam de fato de Jesus. Amém? Então o título do sermão que eu coloquei é Vivendo os 10 Mandamentos à Imagem e Semelhança de Jesus. Porque muitas das vezes a gente pensa nos 10 mandamentos como se fosse algo impossível a se cumprir, de fato é. Por isso que Jesus Cristo veio. Por isso que Jesus Cristo, de fato, ele é suficiente. E a gente vai compreender isso à luz da palavra de Deus. Amém? Então já queria pedir para os irmãos abrirem a Bíblia e deixarem suas Bíblias abertas. Muito obrigado, meu irmão. Em Mateus capítulo 5, a gente vai ler do verso 1 ao verso 12. Então, Evangelho de Mateus, capítulo 5, do verso 1 ao verso 12. Mateus capítulo 5 é o Sermão da Montanha, e a gente vai ver que isso tem um significado muito profundo, principalmente para a gente hoje que crê no Senhor Jesus, ou para aqueles que de fato não ainda tomaram a decisão para seguir o nosso Senhor Jesus Cristo, mas que hoje que eu creio na exposição da palavra de Deus, a imagem e semelhança de Jesus, você de fato vai ter uma fé tão alicerçada e centrada em quem Jesus é e no que Ele veio fazer por você, que você de fato, se você não tomar essa atitude, hoje eu creio que a luz do Espírito Santo, tendo essa compreensão à luz da palavra de Deus, você vai sair daqui decidido a segui-lo, a ter a compreensão que Ele é tudo que você pode ter, porque Jesus não é algo que apenas nós precisamos, não, Ele é a única coisa que nós temos. Então eu peço ao Senhor Jesus para que abra sua mente, abra o seu coração e você venha entender tudo aquilo que Ele quer te comunicar à luz da palavra de Deus. Diz assim, o Evangelho de Mateus capítulo 5, verso 1 ao 12, verso 1 diz assim: Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Verso 3. Jesus disse: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Verso 11. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vocês. Verso 12, e a gente finaliza. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Antes que a gente entre, de fato, na exposição da palavra, eu queria orar com os irmãos, uma oração bem breve, entregando o nosso coração, a nossa mente ao nosso Senhor. Amém? Oremos. Senhor, eu peço que tudo que provém de mim seja tirado nesse momento, Pai, que só fique aqui aquilo que provém do Teu Espírito, aquilo que provém da Tua santa, poderosa, salvadora e eterna palavra, Pai. Senhor, abra a nossa mente, abra o nosso coração, que a Tua palavra seja uma semente, Pai, que o nosso coração possa ser um solo fértil, Pai, que a Tua palavra seja lançada e que possa germinar frutos, Senhor, frutos de arrependimento, e que nós saiamos daqui, Senhor, transformados pela Tua santa e poderosa palavra, Senhor, que nos santifica, que nos salva, que nos dá plena convicção de quem o Senhor é e do que o Senhor fez, Pai. Assim nós oramos, pedindo perdão dos nossos pecados e pedindo para que o Senhor nos dê compreensão dessas simples descobertas, e os fariseus estavam assim. Então que o Espírito Santo nos dê esse discernimento, para que nós sejamos igual a Jesus. Eu estava estudando, eu queria compartilhar uma frase com vocês antes da gente começar. Agostinho de Hipona, um grande pensador do século I, um dos grandes teólogos, né, e professores da Bíblia, do nosso cristianismo, ele diz assim, se você crê somente no que gosta no Evangelho e rejeita o que não gosta, não é o Evangelho que você crê, mas em si mesmo. E a gente sabe que o Evangelho de Jesus, ele exige muitas coisas de nós, mas a gente de fato não quer renunciar
para seguir a Jesus, a gente não crê no evangelho de Jesus. A gente crê no evangelho de si mesmo, de si próprio. A gente criou um próprio evangelho. Então a gente vai ver hoje, à luz da palavra de Deus, que o evangelho de Jesus não é como nós queremos, mas é como ele de fato quer que nós vivemos. E ele quer o melhor para a gente. A gente vai ver isso. A gente vai ver isso aqui hoje. Amém? Até aí tudo bem? E aí você pode me perguntar, tá, Marcos, então por que você, já que nós vamos falar sobre as bem-aventuranças, por que você trouxe um título Vivendo os 10 Mandamentos à imagem e semelhança de Jesus? Porque a gente vai ver que os 10 mandamentos, eles de fato apontam para Jesus. E Jesus não somente veio para cumprir os 10 mandamentos, mas Jesus ele é tão perfeito que ele fica com os discípulos, e à luz da palavra de Deus ele nos ensina hoje como que nós devemos proceder na nossa vida cristã. Como que nós seremos conhecidos? A gente vai ver que não é pelo que a gente faz, mas é por de fato quem nós estamos sendo em Cristo. E a gente vai ver isso à luz da palavra de Deus. E aí eu queria só recapitular com vocês os 10 mandamentos. Os 4 primeiros mandamentos, as leis que Deus entrega a Moisés no Monte Sinai, as 4 primeiras leis eram do nosso relacionamento para com Deus. E aí eu vou citar os 4. O primeiro: não ter outros deuses, está lá em Êxodo 23 e Deuteronômio 5:7. Segundo, não fazer imagem de escultura ou semelhança para adoração, está lá em Êxodo 20, capítulo 20, verso 4 e Deuteronômio 5, do 8 ao 10. Terceiro, não usar o nome de Deus em vão, está lá em Êxodo 27 e Deuteronômio do 5:11. E quarto, guardar o dia do sábado, santificando. Está lá em Êxodo capítulo 20 e Deuteronômio 5. Então as primeiras tábuas, os 4 mandamentos de Deus é do nosso relacionamento para com Deus. E os outros 6 é do nosso relacionamento com o próximo. A gente vai ver que os fariseus dessa época, eles estavam totalmente desvirtuados e desviados da lei de Deus. E o relacionamento deles com Deus estava totalmente fraco e totalmente desviado daquilo que Deus propôs, e o relacionamento deles com o próximo então nem se fala, porque a gente vai ver que a gente só consegue de fato seguir a Jesus quando a gente entende quem é Deus e o que ele requer de mim para com o próximo. A gente vê que o evangelho ele tem muito mais a ver com transformação de vida, com transformação de caráter, com mudança de fato, do que às vezes do que eu vou fazer para Jesus, porque o que Jesus quer que nós façamos muitas das vezes está no próximo. Sabia que através de você pode ser Jesus na vida de outra pessoa e você ser uma resposta de oração? Mas muitas das vezes a gente não quer isso, porque isso não dá mídia, isso não dá like. A gente vai ver isso também à luz da palavra de Deus. E os 6 mandamentos que falam sobre a gente com o nosso próximo é assim: um 5º mandamento, honrar pai e mãe, está lá em Êxodo 20, 12 e Deuteronômio 5, 16. 6º, não matar, está lá em Êxodo 20, 13 e Deuteronômio 5, 17. 7º, não cometer adultério, está lá em Êxodo 20, 14 e Deuteronômio 5, 18. 8, não furtar, está lá em Êxodo 20, 15 e Deuteronômio 5, 19. 9, não dar falso testemunho contra o próximo, está em Êxodo 20, 16 e Deuteronômio 5, 20. E o 10º, não cobiçar o que pertence ao próximo, está lá em Êxodo 20, 17 e Deuteronômio 5, 21. A gente já falou, essas 10 tábuas dos 10 mandamentos foram entregues a Moisés no Monte Sinai, para o povo de Israel, para que o povo de Israel seguisse. O povo de Israel fez o quê? Quando estava rumo à terra prometida, eles se desvirtuaram totalmente, começaram a praticar tudo isso que Deus ordenou para que eles não fizessem, eles fizeram. Eles trocaram Deus por qualquer tipo de coisa. A gente vê que nos nossos dias também não é muito diferente. Muitas pessoas dizem assim: eu amo a Jesus, eu faria de tudo por Jesus. Mas a pessoa, ela fala como o mundo, ela se veste como o mundo, as atitudes dela é parecida com o mundo e não parecida com Jesus. Será que ela é verdadeiramente transformada? Quando a gente é verdadeiramente transformado, a gente começa a se parecer com Jesus. Então, vou dar um exemplo. Se uma pessoa me fez algo, a gente vai ver a luz da palavra de Deus isso. Se ela me fez algo que quer que eu retribua ela com um ato de justiça humana, eu não vou. Eu vou compreender o que Jesus faria nessa situação. Será que se a minha atitude hoje, no dia que a gente viveu hoje, desde que a gente acordou até agora, os atos que eu tive, as ações que eu tive, Jesus aprovaria ou reprovaria? Será que se Jesus viesse hoje, minha vida, como que estaria a minha vida? Será que eu tenho vivido um evangelho de qualquer forma, ou um evangelho centrado em Jesus Cristo, na sua palavra? Então, da mesma forma que Deus vem e se revela, entrega os 10 mandamentos, as 2 tábuas da lei a Moisés,
Jesus vai até o sermão até o monte, prega esse sermão e dá de fato a verdadeira lei. Jesus aqui de fato vem ressignificar, falando assim: a lei diz que vocês têm que obedecer e não fazer. As bem-aventuranças vai dizer que vocês me obedecem e vocês vão fazer, porque Jesus diz que as suas ovelhas ouvem as suas vozes e o seguem. O verdadeiro discípulo de Cristo, ele não somente ouve a Jesus, ele não somente vem na igreja, mas ele ouve as palavras de Jesus e ele é cristão dentro e fora da igreja. Ele dá frutos fora da igreja, as pessoas o reconhecem não pelo nome dele, não pelo status dele, não pelo que ele é, mas pelo que ele é em Jesus Cristo, pela transformação que ele está sendo à imagem e semelhança de Jesus. Até aí tudo bem? Amém? Então a lei de Deus, ela sempre vai expor os nossos pecados, porque alguém consegue ser salvo pelos 10 mandamentos que eu citei aqui? Eu não cumpro isso, e eu creio que também vocês não, por isso que nós precisamos de um Salvador perfeito, que é Jesus Cristo. Só Ele cumpre os 10 mandamentos. Então, enquanto os 10 mandamentos expõem os nossos pecados e fala assim, você é insuficiente, não tem como você cumprir isso, mas tem um Salvador que cumpriu, tem uma pessoa que foi na cruz para te salvar, que morreu pelos seus pecados, que de fato morreu a sua morte, mas também ele ressuscitou o terceiro dia e vivo está. E se você crê nisso, você não é participante somente da obra de salvação da sua morte, mas também da glorificação da sua segunda vinda. Se você de fato crê em Jesus Cristo, a morte não tem poder nenhum sobre você, porque na cruz do Calvário ele morreu, deu o seu sangue para que nós de fato vivêssemos eternamente com ele. Mas o que eu tenho que fazer? Você tem que se arrepender dos seus pecados e voltar o seu coração com arrependimento sincero, verdadeiro, puro e genuíno para Jesus Cristo. Eu creio que essa igreja aqui, se você de fato decidir viver para Jesus Cristo, ela vai te abraçar. Então, você que está ouvindo a gente, ou você que está aqui e não tomou uma decisão, reflita sobre isso. Hoje é o dia que Deus vai te chamar essa responsabilidade. As bem-aventuranças de Jesus revelam de fato quem são os discípulos de Jesus. Então, não é pelo muito falar, não é também pelo muito fazer, mas é quem nós somos na nossa vida, no nosso dia a dia. É verdadeiramente a gente refletir Jesus com as nossas ações. Porque não adianta, a gente vai ver que João ele fala isso. Você fala que ama a Deus, mas você odeia o seu irmão. Mas Deus você não vê. O seu irmão você vê, como é que você ama a Deus? Em Gênesis capítulo 2, a gente vai ver que o homem, o ser humano, foi criado em imagem e semelhança de Deus. Então a gente vai ver que está tudo ligado. Então se eu amo a Deus, eu tenho que amar o meu próximo. Aquele que fala assim, eu odeio o meu irmão, João vai falar, e a palavra de Deus, ele vai falar assim, esse não conhece a Deus e nem ama a Deus, ele procede do diabo. Então a gente vê que a Bíblia sempre é enfática em dar palavras duras, mas concretas, palavras verdadeiras, e mostrar, você fala que ama o seu irmão, mas você está odiando ele, está prejudicando a ele, isso não provém de Deus. A gente vai ver hoje o que é de fato seguir Jesus Cristo, qual o impacto disso, qual a consequência, quais os frutos. Jesus diz em João 5,39, vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Ou seja, de Gênesis a Apocalipse, tudo é sobre Jesus, tudo aponta para a sua morte, para a sua ressurreição, para a sua vida, por aquilo que ele fez por nós na cruz do Calvário, e de fato nos dá esperança. Qual a esperança? De tudo melhorar nesse mundo? Não, pelo contrário, de que em meio a esse mundo está em caos, perdido, em trevas, mas há esperança em Jesus Cristo, há esperança através da sua morte, da sua ressurreição, daquilo que ele fez por nós. Por isso, a única coisa que eu posso te prometer hoje nesse culto é que se você crê no Senhor Jesus Cristo, entregar a sua vida para Ele, todos os dias Ele vai te dar a alegria da salvação. E através do Espírito Santo, você vai ter a certeza e a convicção da vida eterna, que Ele te salvou, que Ele te tirou das trevas e te trouxe para a maravilhosa luz que é Jesus. O próprio Jesus, em Mateus capítulo 22, versos 37 ao 40, ele diz que os dois grandes mandamentos que resumem toda a lei significam, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E aí a gente vai começar a nossa exposição. Mas antes disso, eu queria trazer essa introdução para a gente ver os 10 mandamentos não nos salvam. Se uma pessoa chegar para você e falar assim, você tem que fazer alguma coisa para que você possa ser salvo. Não é isso que Jesus ensina. Jesus diz, você é salvo pelos méritos de mim mesmo, porque eu vim a essa terra. Jesus, o próprio Deus, veio, é isso que a gente comemora no Natal. Muitas das vezes a gente fala assim no Natal,
eu comemoro o nascimento de Jesus. Isso é importante sim, mas a gente de fato comemora a encarnação de Jesus, o próprio Deus vindo, 100% Deus, 100% homem, se humilhando, morrendo a nossa morte, trazendo o que? Graça e misericórdia para cada um de nós. O que nós merecíamos? Através dos nossos pecados, a gente merece a condenação eterna. Passar a eternidade totalmente longe de Deus, afastado de Deus, sofrendo o justo castigo. Mas por meio da morte perfeita e substitutiva de Jesus Cristo no nosso lugar, hoje, qualquer pessoa que se arrepende e deposita sua fé, sua confiança, sua esperança na morte, na obra de Jesus Cristo, através da vida do próprio Filho, do unigênito de Deus, ele tem a vida eterna. Então é por meio da gente alicerçar a nossa fé, é por meio de uma decisão convicta e clara de quem é Jesus e de o que Ele fez por nós. Então é isso que eu peço para que o Espírito Santo traga à mente dos irmãos, é que nós tenhamos uma fé verdadeira, alicerçada em Jesus Cristo na sua palavra, amém? E aí a gente vai ler o verso 3, estou esperando abrir aqui. Verso 3 diz assim, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Meu tablet aqui não está abrindo, eu vou pegar o celular ali, tá? Vou pregar ali. Verso 3 diz, bem-aventurados os pobres em espíritos, porque deles é o reino dos céus. E quando eu fui, meditando e estudando essa palavra para trazer para os irmãos, eu pensei o seguinte: eu não poderia, de fato nenhum, usar ninguém como modelo das bem-aventuranças se de fato elas falam sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus. Então, de fato, eu logo pensei, eu tenho que apontar para Jesus de alguma forma em todos os versículos. E aí Deus me deu a compreensão e eu vou trazer para os irmãos ao longo da exposição bíblica. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E aí a gente já pode se fazer a pergunta diante desse versículo: o que é pobres em espíritos? Às vezes a gente fala assim, o que é ser pobre em espírito? É eu totalmente viver uma vida sem nada, sem bens materiais, mas não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando assim, bem-aventurados os pobres em espíritos. E quem que é o pobre em espírito? Em João capítulo 6, versos 68 e 69, diz assim, Simão Pedro ele responde a Jesus: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Então, Simão Pedro aqui, qual que é o contexto? Simão Pedro ele está diante de Jesus, houve a primeira multiplicação de peixe, e as pessoas seguiram a Jesus na primeira multiplicação de pães e peixes, porque Jesus saciou e satisfez uma demanda deles material. Na segunda multiplicação de pães e peixes, Jesus também realiza o milagre, só que olha o que acontece. Jesus vem, prega o evangelho, as pessoas saem, e aí olha o que Simão Pedro e os discípulos ficam ali, todo mundo parou de seguir a Jesus, como? E aí Jesus fala assim para Simão, antes uns versos acima: Simão, se você quiser, você pode ir com as outras pessoas. E aí Simão faz essa declaração: Senhor, para onde que eu vou se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Esse é o verdadeiro significado de ser pobre em espírito. É quando você reconhece que você só consegue de fato a sua vida ter de fato sentido quando você reconhecer quem Jesus é, o que Ele fez e também a sua dependência nele. E é a partir disso que a gente vai começar a dialogar. Então, pobres em espírito significa você se colocar diante de Jesus e falar: Jesus, só o Senhor tem as palavras de vida eterna, por isso eu coloco o meu coração, a minha vida e tudo que eu vou fazer diante do Senhor, porque só o Senhor tem as palavras verdadeiras porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho para aquele que está perdido, Jesus é verdade para aquele que está em mentira, e Jesus é a vida para aquele que está em morte, mas Jesus traz vida eterna para aquele que está em morte espiritual. Então é isso que nós temos que ter essa convicção, amém? Versículo 4 diz assim, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E aí em João capítulo 11, 35, a gente vai ver que Jesus chora a morte de Lázaro. Jesus mesmo tendo a convicção que Jesus iria ressuscitar ele, já
apontando, sendo pré-indício, né, que Jesus iria ressuscitar ao terceiro dia, por isso que ele ressuscita Lázaro, mostrando que ele tem poder sobre a morte e sobre a vida, e já dando uma indicação da sua ressurreição. Mas Jesus chorou a morte de Lázaro. Mas às vezes você chegou aqui, pô, Marcos, eu estou chorando, eu estou triste, eu estou abalado, esse mundo está um caos. Mas olha a promessa que Jesus nos fez em Apocalipse capítulo 21, verso 4. E o próprio Jesus falando: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Então essa é a promessa de Jesus. No reino dele, no reino eterno, não haverá nada disso, nem choro, nem pranto, nem luto, porque essas coisas já se passaram. Aquele que crê em Jesus Cristo tem a vida eterna, aquele que crê em Jesus vai viver com ele eternamente. E aquele que é participante hoje das lutas, das angústias e dos sofrimentos que a gente passa pelo nome de Jesus Cristo, nós seremos também participantes daquilo que ele conquistou, que é o que? Através da sua morte, nós acessarmos de novo a eternidade, nós vivemos eternamente com ele. E essa é a maior promessa do Evangelho. Não é você de fato ser reconhecido, não é de fato você ser reconhecido pelos seus dons, pelos seus talentos, nem pelo que você é na igreja, mas é de fato você ter a convicção: eu creio tanto em Jesus e tenho convicção tanto na palavra dele, que eu posso enfrentar a morte, a angústia, a luta, a dor, o sofrimento, mas em meio a isso tudo, eu vou continuar confiando em Jesus, porque ele é suficiente. Por isso que Jesus, ele se apresenta em João capítulo 10 como o supremo pastor, aquele que a gente deve ouvir e segui-lo. Mas se a gente deixar se levar pelas circunstâncias desse mundo, a gente vai abandonar Cristo na primeira oportunidade. Mas que nós venhamos de fato ser bem-aventurados que choram, mas que nós seremos consolados. Isso é uma certeza que Jesus nos dá através da sua palavra, amém? Verso 5 diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E aí em Mateus 11, 29, olha o que Jesus diz: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Jesus aqui, de fato, ele diz que aquele que é manso e humilde tem que aprender dele. Então a verdadeira mansidão vem de Jesus, porque ele transforma nossa mente, nosso coração e a nossa vida, a imagem e semelhança dele. E de fato, se você quer ser bem-aventurado, você deve ter a mentalidade de Jesus. Qual é a mentalidade de Jesus? É você ser manso, é você ser humilde. Tudo que Jesus faz através de nossas vidas não é para que a gente receba vanglória e que as pessoas nos aplaudem, mas que Jesus Cristo seja conhecido, para que ele seja glorificado. Então vou dar um exemplo: se a intenção do meu coração ao pregar é ser reconhecido e sair daqui recebendo palmas, isso não tem nada a ver com Deus. Mas agora, se de fato eu prego a palavra e vidas são transformadas, as pessoas são levadas a entender e compreender a palavra de Deus, essa é a intenção verdadeira e genuína. É quando a gente compreende, sabe o quê? Tudo que a gente faz não é sobre nós, mas é sobre Jesus. E aí a sincera pergunta, primeira pergunta, para mim e para vocês: será que a nossa vida tem refletido uma intenção verdadeira de testemunhar, seguir e amar Jesus de todo o nosso coração? Porque às vezes a gente pode, de fato, estar vivendo uma vida totalmente apartada do Senhor. Às vezes na igreja, mas apartada de Jesus. Mas sabe o que Jesus está fazendo hoje? Aquilo que ele faz todos os dias conosco, através da sua palavra, nos chamando de novo ao caminho, nos redirecionando, trazendo e falando assim: ó, filho, coloque a sua vida na centralidade das minhas palavras e da minha pessoa. Verso 6 diz assim, ó: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. E aqui é interessante, porque a gente vive um mundo totalmente cheio de injustiça, um mundo onde a gente vê que muitas das vezes as coisas erradas estão passando a ser certas, e as coisas certas estão passando a serem erradas. Mas Jesus não nos chama a resolver isso de forma humana, mas ele diz: tudo isso que você está vendo é injustiça, as coisas que estão fazendo, ele vai vir naquele grande dia, no dia da sua volta, e Jesus Cristo, ele vai dar a cada um conforme as suas ações, conforme as suas escolhas. Então vamos supor que você está passando por alguma coisa, você sabe de alguma situação que algo é muito injusto, e que a justiça do homem não vai resolver aquilo. Eu te dou total certeza que a justiça de Deus virá sobre cada um de nós, principalmente sobre nós. Mas nós estamos o que? Crendo na justiça de Cristo através da sua obra na cruz do Calvário. Então a gente não está tentando ser uma pessoa boa para ser salvo.
A gente confia somente nos méritos de Jesus e se agarra em Jesus. Por isso que quando Deus, naquele grande dia, olhar para mim e para você, Ele não vai ver os nossos pecados. Ele vai ver a morte e o sacrifício de Jesus Cristo em nossas vidas, porque a gente confiou somente nisso, para a nossa salvação. E é isso que Jesus nos chama. Em Mateus verso 6, a gente pode fazer um paralelo lá, o que diz Jesus em Mateus 6,33, que diz assim, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Então a gente deve buscar primeiro, como bem-aventurados, como os discípulos e seguidores de Jesus, o reino dele e a sua justiça. O reino de Deus é justo, porque naquele grande dia, Deus vai tratar cada um conforme a sua justiça santa, perfeita e imaculada. Mas a pergunta é, será que nós somos justificados verdadeiramente por Cristo? Será que nós estamos vivendo no verdadeiro caminho justo, que é o caminho das palavras de Jesus? Porque muitas das vezes a gente vai ver isso aqui, a justiça de Deus vai produzir em nós uma vida santa, reta, íntegra. Então a gente não vai fazer mais parte das coisas do mundo, a gente não vai mais se associar com as coisas do mundo. Muito pelo contrário, nós seremos sal e luz nesse mundo. Mas a pergunta é, diante disso, será que a gente está buscando, em primeiro lugar, o Senhor Jesus, o seu reino e a sua justiça? Porque o reino do Senhor Jesus é um reino eterno, e justo e santo, e a gente vai ver isso. Em Salmo 119, 142, diz, a tua justiça é eterna e a tua lei é a verdade. Então a justiça de Deus é eterna e a sua lei é a verdade, a sua palavra é a verdade. Verso 7 diz assim, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E aí quando eu estava lendo esse texto, eu logo fui lá em João capítulo 8, verso 1 a 11, a gente não vai ler, mas ali é Jesus tratando com a mulher samaritana, com a mulher adúltera, com a mulher adúltera. E aí, qual é a atitude de Jesus diante daquele cenário? Os fariseus trazem a mulher adúltera que foi pega em adultério, e aí a gente vai ver que a lei de Levítico, capítulo 20, verso 10, diz assim, se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e adúltera. E aí, quem vem na escola bíblica vai saber, por isso que eu te estimulo a vir na escola bíblica. Por que o adúltero não está aqui? É uma pergunta, mas que vai ser respondida, e já foi respondida, mas se você quiser também saber, é só me procurar depois. Por que não trouxeram adúltero? Só adúltera. Então venha para a escola bíblica para aprender mais da palavra de Deus. Mas continuando, o que Jesus aqui ele vai ensinar? Os fariseus trazem para Jesus aquela mulher que foi pega em adultério, e aí olha a mentalidade dos fariseus. A gente vai colocar essa mulher, expor Jesus. Se Jesus de fato mandar apedrejar ela, a gente leva Jesus porque ele foi culpado, ele não pediu a permissão do Império Romano, e a gente coloca ele vai morrer. Mas olha o que Jesus vai fazer com aqueles homens e vai nos ensinar hoje, à luz da palavra de Deus, como que nós devemos exercer misericórdia uns para com os outros. Jesus, diante daquele cenário ali que para muitos não tinham saída, olha o que Jesus vai falar com a mulher adúltera. Os fariseus chegam e falam assim, ela foi pega em adultério, ela merece a morte, conforme a gente viu em Levítico 20:10. Jesus vai falar assim, tá bom, ela merece a morte. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E aí o texto bíblico vai dizer que primeiro os anciões, os mestres da lei saíram, e depois os seus discípulos foram saindo. E aí Jesus disse para ela assim, mulher, olha ao seu redor, há alguém te condenando? Não. Aí Jesus fala, eu também não te condeno, vai, não peques mais. Jesus ali, ele nos ensina algo que muitas das vezes a gente está interpretando a Bíblia de uma forma muito humana. Como a gente falou, a gente está usando a Bíblia como espada, mas não como espelho. E aí Jesus nos ensina algo, que é a letra da lei e o espírito da lei. Aqui eles estavam usando somente a letra da lei. Eles pegaram um versículo da palavra de Deus, um mandamento, e usaram para a finalidade própria. Isso é a letra da lei, você pode interpretar da maneira que você quiser, mas o espírito da lei traz vida. Jesus ali vem e interpreta da forma que Deus requer. Jesus mostra aqueles homens que nenhum deles ali, de fato, estavam diante de Deus com coração puro, reto, íntegro. Nenhum deles ali merecia entrar no reino dos céus. Mas a gente vê que mesmo Jesus fazendo essa pergunta, quem não tem pecado, que atira a primeira pedra, eles reconhecem que eles têm pecado, mas eles não se arrependem dos seus pecados. Mas a mulher adúltera, Jesus diz, vai, não peques mais. E aí eu queria rapidamente tirar 3 pontos desse cenário que Jesus nos ensina de fato a ter a verdadeira misericórdia. Primeiro, solte as pedras que estão em suas mãos. Será que muitas das vezes a gente não está com a pedra, sendo igual a esses fariseus,
querendo apedrejar as pessoas por conta, muitas das vezes, dos seus pecados, mas o que a gente deveria fazer de fato é ir até essa pessoa, estender a mão, e aí a gente vai vendo o segundo ponto. O primeiro, solte as pedras que estão em suas mãos. Segundo, estenda sua mão para o próximo, assim como Jesus estendeu a mão para a mulher adúltera. Muitas das vezes a gente não está esticando a mão para as pessoas, a gente está apenas pegando pedra para tentar condená-la. Mas o que Jesus fez aqui foi condenar? Não. Jesus falou assim: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E Jesus foi lá e estendeu a mão para ela. Então, assim como Jesus todos os dias estende a sua mão de graça, misericórdia, amor e compaixão para cada um de nós, Ele quer que nós também façamos isso uns pelos outros, e principalmente para aqueles que estão lá fora precisando disso. Somente que nós sejamos a mão de Jesus para eles, como Jesus é para nós todos os dias. Terceiro, pregue como Jesus. Jesus não apenas fala para aquela mulher: vá. Jesus fala assim: vá e não peques mais. Jesus fala assim: você verdadeiramente viu que todos nós somos pecadores, mas vai e se arrependa dos seus pecados. Vai e não peques mais. E esse é o verdadeiro evangelho. É o evangelho de arrependimento, é o evangelho de renúncia. É o evangelho quando a gente vira as costas para o pecado, mas a gente também, ao mesmo tempo, a gente tem um prazer, uma alegria, um deleite, uma satisfação em Deus e na sua palavra. E quarto ponto, enxergue as pessoas com os olhos de Jesus. Aqui Jesus enxerga essa mulher com uma perspectiva totalmente diferente do que os fariseus estavam enxergando. Jesus enxerga ela por meio da sua obra. Jesus enxerga ela por meio do seu evangelho. Jesus fala assim: todos são imerecedores. Ela não é diferente de ninguém. Por isso que o evangelho de Jesus transforma qualquer pessoa. Pense numa pessoa mais louca que você conheça. O evangelho é o poder de Deus para a transformação dessa pessoa. Basta você confiar, pregar, viver, testemunhar e orar por ela, que Deus vai vir fazer a obra. Mas será que a gente confia verdadeiramente no evangelho de Jesus? Esse é o evangelho. Verso 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E aí o verso 8 diz assim, Mateus 15, capítulo 15, do verso 18 ao 20. Jesus está em um dos seus diálogos mais calorosos ali com os judeus naquela época, com os fariseus, porque os fariseus eles estavam falando assim: não, se uma pessoa pegar esse copo aqui e ela estiver impura, o copo se tornou impuro, porque essa pessoa está impura, ela está em pecado. Jesus fala assim: o verdadeiro pecado é aquela verdadeira pessoa que está impura, não é aquela pessoa que está tocando em objeto e descumprindo leis que vocês não entenderam para o que de fato é a finalidade delas. Mas impureza é aquilo que vem de dentro para fora. A gente vai ver isso aqui, olha o que Jesus diz no Evangelho de Mateus, do 15, do 18 ao 20. Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina a pessoa, porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam a pessoa. Mas o comer sem lavar as mãos não a contamina. Então Jesus está falando, sabe o que? Vocês estão se preocupando com atos cerimoniais que vão ser abolidos lá na frente, e a verdadeira lei, aquilo que verdadeiramente vocês deveriam ser transformados, que é o seu coração está totalmente desvirtuado da minha palavra. Então Jesus aqui ele é enfático em falar: vocês estão vivendo uma religião totalmente vã, porque vocês se esqueceram que a verdadeira religião, a verdadeira palavra de Deus, ela tem uma tal transformação que, se eu amo a Deus, se eu confio em Deus, se eu vivo a palavra de Deus, isso vai ter frutos evidenciados na vida das pessoas que estão ao meu redor, e eles não entenderam isso. Mas que a gente, em nome de Jesus, seja bem-aventurados e sejamos limpos de coração. Quem é verdadeiramente limpo de coração? É aquele que leva o seu coração a Jesus de forma sincera. Fala assim: Jesus, meu coração, se eu for produzir alguma coisa, ele é corrompido. Por isso eu peço que o seu Espírito Santo venha e transforme meu coração de pedra em um coração totalmente sensível de carne. Que eu seja mais humano, mais misericordioso, mais parecido com Jesus no meu dia a dia. Esse é o verdadeiro evangelho. É quando de fato a gente começa não apenas a falar de Jesus, mas se parecer com Ele. Tem uma frase de uma pessoa que eu gosto muito, ela viveu há séculos atrás, um puritano, no século XVI, que ele dizia assim, Richard Baxter: muitas pessoas falam com os lábios de Jesus, mas a vida delas contrariam a isso, porque elas estão falando, pregando, e aí a pessoa fala assim: tá bom, mas se seguir a Jesus for igual a você, eu não quero, porque tudo que você prega é muito bonito, eu sei que é correto, mas você não vive, e aí a gente está sendo o quê? Pedra de tropeço.
E olha o que Jesus diz em Lucas capítulo 9, que aquele que é pedra de tropeço, que é vergonha e escândalo para o evangelho, é melhor que ele amarre o que uma corda de moinho no seu pescoço e se lance ao rio, porque o destino dele é perdição e destruição. Então o Senhor mais uma vez nos chama essa advertência, a sua palavra, amém? Verso 9 diz assim, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E aí eu olhei para esse texto e falei assim, bem-aventurados os pacificadores, mas como é que a gente consegue trazer paz em um mundo que só vive em guerra? E aí lá em Romanos capítulo 5, verso 1 diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Somente se a gente entender a obra de Jesus Cristo em nossa vida, falar assim, eu estava em rebelião contra Deus, eu vivia não somente em rebelião contra Deus, mas contra o meu próximo, porque meus pecados não são somente uma afronta diretamente contra Deus, mas também contra o meu próximo. A gente viu que a lei de Deus, ela é feita para a gente se relacionar com Deus e com o nosso próximo. Se a gente está afastado de Deus e da sua palavra, nosso relacionamento com Deus e com o próximo vai ser totalmente desvirtuoso, vai ser totalmente egoísta, vai ser humano, vai prover do nosso coração. Então, quando a gente entende que nós somos justificados por Cristo, que a gente tem paz com Deus, que agora a gente tem acesso à presença de Jesus, a gente vai ser igual a Jesus. E Jesus veio para produzir guerra? Jesus veio para produzir ódio? Não. Jesus veio para produzir o quê? Frutos de transformação através da sua palavra. E é isso que a gente deve ser e ser chamados filhos de Deus. Então o justificado, aquele que foi justificado por Cristo, ele não precisa se justificar. Ele não precisa, porque ele já foi justificado pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Então a gente não precisa sair aí fora e quando alguém fizer alguma acusação ou falar alguma coisa sobre a gente tentar se justificar, não. A gente já foi justificado pelo sangue precioso de Jesus. A gente sabe quem nós somos diante de Deus e é isso que importa. Verso 10 diz assim, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Em 2 Timóteo capítulo 3, verso 12 diz, na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Os profetas foram perseguidos, os apóstolos foram perseguidos e o próprio Senhor Jesus foi perseguido. Aí chega na nossa vez e a gente fala assim, eu não quero ser perseguido, sendo que o apóstolo Paulo já instruiu Timóteo, todos que querem viver piedosamente a sua fé em Jesus Cristo serão perseguidos. O fato é, será que diante da perseguição a gente vai dar um passo para trás e falar assim, não, eu não quero mais o evangelho, ou será que a gente vai dar aquele passo de fé e falar, mesmo diante das perseguições eu vou continuar firme em Jesus Cristo? Porque eu conheço as suas palavras, eu vou obedecer as suas palavras e não importa o que vier, eu vou continuar crendo, eu vou continuar de fato vivendo a palavra dele, porque eu sei que tudo que ele prometeu ele vai cumprir. E o que ele prometeu? Não importa o que você tenha passado aqui nesse mundo, angústias, aflições, sofrimentos, ele tem um reino inabalável para você, tem um reino que a gente viu, não vai ter mais dor, mais choro, mas nada que esse mundo possa nos atingir, doenças, vai ser tudo perfeito, a imagem e semelhança de Jesus. Salmo capítulo 11, verso 7 diz, pois o Senhor é justo e ama a justiça, os retos verão a sua face. Somente aquele que é reto, somente aquele que vive em retidão. Amém? Verso 11 diz assim, bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. E aí quando eu estava estudando aqui o verso 11, bem-aventurados são vocês por minha causa quando os perseguirem, eu logo fiz a reflexão, muitas das vezes a gente é perseguido, mas muitas das vezes pessoas são perseguidas porque elas querem se fazer de vítimas. Elas às vezes estão no caminho errado, e aí para elas não assumirem que elas estão num caminho totalmente desvirtuado dos caminhos do Senhor, da palavra do Senhor, elas se fazem de vítima. E não é isso que Deus quer para a gente. Quando a gente fala que perseguição é por causa do nome de Jesus, é por você ser parecido com Jesus no seu trabalho, na sua casa, na sua vida, aí virão as perseguições. As pessoas vão querer tentar te corromper e você vai dizer não porque você ama Jesus acima de todas as coisas. Será que a gente está disposto a pagar esse preço? Mas essa que é a bem-aventurança. A bem-aventurança a gente vai ver, não é a gente ser como o mundo, mas é a gente ser como Jesus. Não é a gente ser de acordo com as coisas do mundo, mas a gente ser de fato como Jesus requer que nós sejamos nesse sal e luz no mundo. Não há outro jeito.
E aí, no verso 11, é muito interessante, porque eu vou citar aqui, eu vou ler rapidamente, porque o tempo é curto, em Atos capítulo 7, versos 54 ao 60, que é a morte de Estevão. Diz assim, Estevão, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Então disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e, unânimes, avançaram contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo, que logo depois vai ser quem? O apóstolo Paulo. E enquanto apedrejavam, Estevão orava dizendo: Senhor Jesus, receba o meu espírito. Então, ajoelhando-se, gritou bem alto: Senhor, não os condene por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu. De fato, quando você é perseguido, e eu fui nesse texto aqui da morte de Estevão, para produzir a gente uma vida que a gente deve ter diante da perseguição. Você não vai jogar maldição para aquela pessoa que está te perseguindo. Isso não vem de Jesus. Isso vem de outra coisa. Isso não vem de Jesus. A gente sabe muito bem de quem isso vem. É diante da perseguição você falar como Estevão aqui morrendo disse: Senhor, não os culpe, porque eles não sabem o que fazem. É fazer o que Jesus disse na cruz: Pai, perdoai-vos, porque eles não sabem o que fazem. Então, diante da perseguição, a gente tem que olhar para o próximo, para aquele que está totalmente em trevas, cego por esse mundo, cego espiritualmente, e falar: Senhor, perdoa o alcance, porque ele não sabe o que faz. Será que a gente tem sido assim? Ou será que a gente quer pagar da mesma moeda? Será que quando a gente é ofendido, a gente, de fato, quando Jesus fala assim, você tem que dar outra face, não é questão física. Jesus está dizendo assim, esse mundo vai vir para totalmente desvirtuar você dos meus caminhos, mas o que você deve fazer em meio a tudo que você passar? Continue firme, continue perseverando. Porque quando você olha para Jesus, para a sua cruz, para a sua obra, para as suas promessas, você vê que esse mundo aqui não faz sentido, porque há algo que transcende. Há algo que transcende, porque todo ser humano ele tem um vazio que somente Jesus pode preencher, somente as palavras de Jesus podem de fato fazer sentido e fazer esse vazio de fato ser preenchido. Diante desse texto aqui, um pregador muito famoso, Leonardo Ravenhill, um pregador do 1980 e 1990, ele diz assim, todo mundo reconhece que Estevão era cheio do Espírito Santo quando estava realizando maravilhas. Porém, ele era igualmente cheio do Espírito Santo quando estava sendo apedrejado até a morte. Porque somente uma pessoa cheia do Espírito Santo tem essa iluminação aqui. Não somente por ser apedrejado e morrer por Jesus, e ser o primeiro diácono e o primeiro mártir da igreja, mas pelo contrário, ele é morto, mas mesmo assim ele usa suas palavras e usa sua mente também, cativa o alto, cativa as coisas do alto. Ele fala assim, eu não vou amaldiçoar essa pessoa, eu vou profetizar sobre ela o quê? Que o Senhor Jesus venha, de fato, traga o discernimento a ela, que tudo que ela está fazendo não provém dele, provém de quem? De Satanás. E aí o Senhor Jesus, o que o Senhor Jesus faz quando a gente se arrepende verdadeiramente? Você pode ter feito todas as coisas que você acha que você é indesculpável diante de Deus. Eu não tenho perdão, eu não mereço isso. Se você começa com essa mente, eu não mereço o amor de Deus, você está indo pelo caminho certo, porque eu também não mereço e nenhum de nós merecemos. Porque o amor de Deus é incondicional, é merecido. Ele veio, a gente vê João 3,16, Deus deu o seu Filho unigênito, é um amor incondicional. Não é pelo que nós fazemos, mas é pelo que Jesus fez. Mas será que a gente está dando valor à obra de Jesus? Será que todos os dias quando a gente acorda, a gente está lembrando de Jesus e da sua obra na cruz? Ou será que isso às vezes para a gente é um mero rito? É apenas uma mera lembrança, é algo histórico? Ou será que verdadeiramente a gente tem se lembrado disso, da obra de Jesus? Todos os dias eu penso, não, eu tenho que ser igual a Jesus, porque Ele me amou, porque Ele me salvou, porque Ele de fato me deu a vida eterna. Porque verdadeiramente eu tenho esperança nele, quero viver no reino dele e estou ansiosamente na esperança da sua volta. Será que a nossa vida tem sido assim? Será que a gente tem colocado a esperança nesse mundo ou nas palavras e nas promessas de Jesus? E aí, a W. Tozer ele diz uma frase que é assim, Deus está mais preocupado em formar Cristo em você do que dar-lhe uma vida confortável. Então o cristianismo, quando você dá um passo de fé, aquilo que você disse que é confortável vai acabar.
porque Cristo te chama para ser imagem e semelhança dele. Cristo te chama para segui-lo, e não somente para você seguir a ele, mas para que você o siga e traga mais pessoas para que conheçam a Cristo e sigam a ele. Mas será que a gente está disposto a isso, a ser sal e luz no mundo? Essa é a responsabilidade que Jesus traz. Se você quer ser bem-aventurado de fato, nós precisamos ser igual a Jesus. E como que eu sou igual a Jesus? Quando eu olho para a sua palavra, quando eu ouço a sua palavra e quando eu obedeço a sua palavra. Jesus diz que aqueles que verdadeiramente o amam, não apenas ouvem a sua voz, mas o seguem. E não apenas guardam a sua palavra, mas obedecem. Então que eu e você saímos daqui mais obedientes à palavra do Senhor, amém? Diante disso, eu concluo dizendo: o fim da lei e sua finalidade é Jesus Cristo. Jesus cumpriu toda a lei de Deus. Jesus é o centro da lei de Deus. Jesus é suficiente. Charles Spurgeon ele diz assim, nada temos até que tenhamos Cristo, e tendo Cristo temos tudo. A gente viu diante dessas bem-aventuranças que na minha incapacidade eu tentei totalmente em todos os versículos apontar para Jesus e sua obra salvadora, mostrar o que Jesus é, o que ele faz e as palavras dele que nos tem e nos dá esperança. Então diante disso eu queria pedir ao Espírito Santo que traga à sua mente e seu coração essa esperança, que você não saia daqui com essa certeza que Cristo é tudo que você tem. Como nós já falamos no início, Jesus não é uma das opções que a gente tem. Jesus não é apenas uma alternativa. Jesus não é tudo que precisamos, não. Jesus é tudo que temos. Por isso que a gente deve entregar a nossa vida, o controle da nossa vida a Ele, entregar o nosso coração e deixar de fato que o nosso coração seja transformado e aperfeiçoado por Ele, amém? Em Apocalipse capítulo 1, verso 3 diz: bem-aventurados aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Apocalipse 22, 7 diz: eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro, da Bíblia. Apocalipse 22, 14 diz: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Quem que é esse que lava as suas vestes? É aquele que de fato compreende quem Jesus é, o que Ele fez, e de fato ele confia no sangue purificador, regenerador e salvador de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que foi derramado em meu favor e em seu favor. Então qualquer sacrifício que eu faça não vai comprar, não vou tentar barganhar, porque eu não vou conseguir, mas pelo sangue precioso de Jesus a gente consegue de fato entrar no reino de Deus, porque é somente por Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, é Jesus Cristo. Não é a igreja, não sou eu, não é o que nós fazemos, mas é Jesus. Por isso que Jesus tem que ser o centro dessa igreja, por isso que Jesus tem que ser o centro da sua e da minha vida, é porque é tudo sobre Cristo desde o princípio de tudo. E eu encerro dizendo, pode colocar para mim por gentileza o primeiro ponto: ser bem-aventurado é ser igual a Jesus. Então se você de fato compreendeu esse sermão da montanha, o que Jesus está querendo dizer é: se você quer ser bem-aventurado, seja igual a mim. Não é você ser igual ao outro, não é você imitar o outro, é de fato compreender. Se eu sou verdadeiramente bem-aventurado, a imagem e semelhança de Jesus, eu vou chegar para o meu irmão e vou falar assim: eu vou te ajudar você a ser a imagem e semelhança de Jesus. Você não vai me seguir, você vai seguir a Cristo, porque Ele é o modelo perfeito, Ele é o próprio Deus, Ele é o Senhor e Salvador de nossas vidas. Então, primeiro ponto, ser bem-aventurado é ser igual a Jesus, e que eu e você sejamos esses. Segundo ponto, por gentileza: somente através das bem-aventuranças de Jesus, o cristão consegue ser sal e luz neste mundo. Somente quando a gente compreende as bem-aventuranças, que é um sermão que Jesus sai de fato da teoria e vai para a prática e fala assim: vocês querem ser bem-aventurados? Então, ser igual a mim, ser bem-aventurado, estar sob o favor de Deus é isso. É você de fato não ser igual ao mundo, é você não retribuir de fato o mal com o mal, mas você pagar o mal com o bem. É você de fato não deixar que sua carne tome atitudes, que os seus pensamentos, que o seu próprio coração, mas que você seja igual a Jesus. Então, eu peço que você chegue hoje, que o Espírito Santo produza isso na minha e na sua vida, que a gente chegue na nossa semana, e o ano de 2025 vai mudar para 2026, eu já falei isso para algumas pessoas, mas a nossa vida só vai verdadeiramente mudar, não é de 2025 para 2026, é quando a nossa vida for transformada verdadeiramente por Jesus Cristo. Um ano muda, mas a sua vida pode ser transformada hoje e agora se você entregar o seu coração verdadeiramente para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Então, somente através das bem-aventuranças de Jesus, o cristão consegue ser sal e luz no mundo, porque Jesus é porque o sal era feito para conservar e para dar sabor. O único que pode conservar e preservar a nossa vida é Jesus e de todos vocês. E a única luz que há verdadeiramente nesse mundo é Jesus Cristo. Por isso que a igreja, para ela ser luz do mundo, ela tem que apontar para a luz que é Jesus. Por isso que a gente já falou, a igreja só faz sentido quando todas as coisas apontam para Jesus. E a nossa vida também. Não é só a igreja. Quando eu falo igreja, somos nós. Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos salvos, lavados e remidos pelo sangue precioso, purificador de Jesus Cristo. Por isso que nós temos a responsabilidade de ser igual a Jesus. Amém? Ponto 3, e aí eu encerro. Diz assim uma frase também do Leonardo Ravenhill, eu gosto muito dele, porque de fato eu li vários livros dele e compreendi que nós precisamos, se nós queremos viver um verdadeiro evangelho, um verdadeiro avivamento, nós precisamos voltar ao que? A Jesus Cristo e as suas palavras, não há outro método. E aí essa frase diz assim, e em cada um de nós existem 3 pessoas. Primeiro, a que nós achamos que somos. Segundo, a que os outros pensam que somos. E terceiro, a que Deus sabe que somos. Então, quem é você? Você às vezes pode achar que a que nós achamos que somos. Eu posso achar que eu sou uma pessoa. As outras pessoas podem achar que eu sou outra pessoa. Mas quem eu sou diante de Deus? Se você quer ser de fato bem-aventurado diante de Deus, não se importe com o que você acha sobre si mesmo, com o que as pessoas acham, mas com o que Deus acha de você, à luz da palavra de Deus. Sabe quando que de fato você é cristão? Não é quando as pessoas estão te olhando e você está dentro da igreja. É quando você está lá fora e você tem a possibilidade de ser igual a Jesus, mas você quer ser igual ao mundo. E é ali de fato que você vai mostrar se você é verdadeiramente cristão. Quando você de fato não está sendo olhado por ninguém. Mas Jesus está ali vendo a intenção verdadeira do seu coração. E aí eu termino, e agora verdadeiramente vou encerrar com uma frase do Francis Schaeffer, que diz assim: a pessoa que realmente ama a Deus, que trabalha sob o senhorio de Cristo, pode escrever a sua poesia, compor músicas, esculpir estátuas, pintar telhas, mesmo que ninguém jamais veja. Mas ela sabe que Deus vê. E essa é verdadeiramente a intenção. Talvez você pode estar fazendo várias coisas, falando assim, as pessoas não estão reconhecendo, ninguém está vindo me aplaudir, me motivar, mas Deus está vendo todos os dias os nossos esforços, as nossas lutas, as nossas tribulações, e vendo se o nosso coração verdadeiramente está firmado e alicerçado nas suas palavras. Então, o que eu desejo, apesar dessa simples palavra, que é a palavra do Senhor Jesus, que o seu coração seja verdadeiramente transformado, que você não espere o 2025 virar para o ano de 2026 para você fazer promessas que você não vai cumprir. O que eu desejo é que você coloque o seu coração, a sua vida, nos pés da cruz de Jesus Cristo e fale: Senhor, me transforme o meu coração, e que de fato você se revele a mim para que eu compreenda o que eu tenho que fazer para que o Senhor seja mais engrandecido e exaltado através da minha vida. Então é isso que eu desejo para os irmãos, que nesse 2025 para 2026, que a gente não venha mudar no ano que está por vir, mas que a gente mude hoje e agora. E a verdadeira mudança, a verdadeira transformação está em nós sermos a imagem e semelhança de Jesus Cristo, porque como a gente viu, toda a Bíblia aponta para Ele. Nós somos salvos por conta dEle, a gente está aqui por causa dEle e a gente viverá eternamente no seu reino eterno e inabalável por conta do seu sacrifício na cruz do Calvário. Amém? Então que assim Deus nos abençoe.